E saiu a melhor notícia possível para o Flamengo nesse pré-jogo de Flamengo e Penharol, aqui diretamente do estádio Campeão del Siglo, estádio do Penharol, onde vai acontecer daqui a pouco Flamengo e Penharol, jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos comentar sobre isso e muito mais. Tem escalação, tem tudo, então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O negócio é o seguinte, gente. A gente estava conversando no pré-jogo de hoje, né? O pré-jogo, agora é o pré-jogo do pré-jogo, que são poucas horas que nos separam, e acredito que você aí está muito ansioso para essa partida de daqui a pouco entre Flamengo e Penharol. O clima aqui, cara, lotado de torcedores do Penharol, esgotaram a carga de ingressos. A torcida visitante do Flamengo muito provavelmente também vai ter muita gente para apoiar o Flamengo nesse jogo aqui de hoje. E o negócio é o seguinte, gente. O contexto desse jogo de hoje tem uma palavra que define ele, que eu comentei no pré-jogo, que é o tal do tabu. O Flamengo não vence um jogo aqui no Uruguai, não só aqui no Campeão del Siglo, mas no Uruguai, há quase 30 anos. O jejum passa por Mercosul, amistosos e até final de Libertadores, né, que o Flamengo infelizmente perdeu para o Palmeiras. A melhor lembrança no país é a primeira Libertadores do Flamengo conquistada em 1981 no Estádio Centenário, que é o estádio mais antigo do Uruguai, que sai, quem sabe, é o mais antigo do mundo. Vale destacar que o Tite ainda não venceu nenhum jogo fora de casa na Copa Libertadores desse ano, então o contexto desse jogo de hoje é quebra de tabu. O Flamengo vai precisar quebrar tabu, ou tabus, se quiser avançar até as quartas, até as semifinais da Copa Libertadores. Esse jogo de hoje não vai ser diferente das partidas que aconteceram ontem. Vai ser muito emocionante, vai ter muita emoção. Já separa o teu remedinho aí se você toma remédio, porque o bagulho vai ficar doido aqui no estádio Campeão del Siglo. O Flamengo vem num ótimo... O Flamengo não, o Penharol vem num ótimo momento, vem de 5 vitórias consecutivas entre o Campeonato Uruguaio e a Libertadores. No último jogo, antes de receber o Flamengo, eles venceram o Cerro por 5-0 no estádio, na competição nacional. A torcida deles comemoraram bastante essa vitória. A vitória no Maracanã, eles repetiram o feito de 2019, quando eles venceram o Flamengo no Maracanã por 1-0, né, no confronto da ida. Eu tô meio assim, tá, gente, que eu tô nervoso, eu tô ansioso, os caras estão passando aqui na minha frente, também não posso falar muito alto, porque senão fica realmente complicado, que o bagulho aqui, o buraco vai ser mais embaixo, tá, galera? Transmissão vai ser hoje na ESPN e também no Disney Plus, tá? O jogo não é na televisão aberta, o jogo da televisão aberta foi de ontem, entre São Paulo e Botafogo. Já temos aqui o time do Penharol que vai entrar em campo: o goleiro Aguerre, Milans, Mendes, Guzmán, Oliveira, Garcia, Darias, Javier, Cabreira, Léo Fernandes, ex-jogador do Fluminense, Baez e Silveiro. Léo Fernandes, que é o principal articulador da equipe do Penharol, né, o camisa 10, é o armador da equipe do Penharol, carimba todas as bolas ali no meio de campo, enfim, que alimenta ali o ataque do Penharol. Então o Flamengo precisa ter muita atenção com esse jogador. Quem apita o jogo hoje é Facundo Tejo, árbitro argentino. Aliás, temos um quinteto argentino aqui. O assistente número 1 é Juan Belatti, o assistente número 2, Gabriel Chad, e o quarto árbitro, Pablo Echevarria. O VAR fica nas mãos de Héctor Paletta, todos eles argentinos, quinteto argentino que vai estar aqui no estádio Campeão del Siglo hoje para comandar essa partida, que não erre, que seja um árbitro que repreenda a cera do adversário, porque eu não acho que o Penharol vai vir numa retranca e vai vir explorando contra-ataques desde o início do jogo, não, tá? Lógico que não vão ter uma postura muito agressiva, muito de marcar pressão, mas acho que eles vão pro jogo, cara. Acho que eles vão pro jogo, vão tentar fazer um gol para liquidar a fatura, lógico, tomando ali os devidos cuidados que toma geralmente as equipes do Diego Aguirre, técnico uruguaio que tem passagem pelo futebol brasileiro, por Internacional, por São Paulo, por Atlético Mineiro, que se notabiliza por montar boas defesas. Então precisa tomar cuidado com isso o Flamengo com os contra-ataques, mas não acho que vai botar um monte de gente ali na defesa e o Flamengo vai dominar. Não acho que vai ser o que aconteceu, por exemplo, no Maracanã, que o time deles ficou ali esperando. Acho que eles vão desenvolver um jogo aí e talvez aí o Flamengo possa explorar alguma coisa, mas quando eles se fecharem lá atrás, o Flamengo tem que ter repertório. Não pode ser aquela desorganização, tem que chegar lá e tem que circular de um lado para o outro, é o para-brisa, para balançar a defesa do adversário e conseguir infiltrar
para fazer o gol. Essa tem que ser a postura do Flamengo. Rapaz, saiu uma informação no GE hoje que eu nunca imaginei, que é o seguinte: o goleiro do Peñarol, o Aguerre, que fez um grande jogo no estádio do Maracanã, fez inúmeras defesas na cabeçada do Bruno Henrique, no chute do Bruno Henrique, no chute do Arrascaeta de fora da área, que garantiu 1-0 para o Peñarol, né, que o Flamengo teve a oportunidade para, quem sabe, ali empatar o jogo. Ele foi dispensado da base do Flamengo antes de ser revelado pelo clube uruguaio. Em 2007, o Aguerre saiu de uma escolinha amadora do Uruguai para integrar as categorias de base do Flamengo, mas ficou apenas por 5 meses e após esse período foi emprestado, né? Foi emprestado não, foi dispensado, né? E aí foi revelado aqui pela equipe do Peñarol para o time profissional e fez um grande jogo lá no Maracanã. Sem dúvida nenhuma é um grande goleiro e o Flamengo hoje precisa desenvolver finalizações também para superar essa barreira. Hoje é jogo de detalhe, é o que eu falei no pré-jogo, o Flamengo não pode perder gols. E o Tite prometeu. Treinou a semana inteira aí, finalização, e prometeu, gol lá a gente vai fazer. Foi isso que ele falou. Agora, também não pode tomar, porque se for 1-1 não adianta de nada, se for 2-2 não adianta de nada. 1-0, penal. E pra mim, a torcida do Peñarol que tá vindo aqui hoje, eles estão esperando um jogo, a torcida do Peñarol tá esperando aqui hoje o jogo, que vai classificar. O clima é de um oba-oba muito grande aqui no estádio Campeão del Siglo, por todas as ruas do Uruguai, né? Então, assim, eles não estão esperando tomar um gol do Flamengo. Eles não estão esperando o Flamengo tomar 1-0. Por mais que seja uma torcida apaixonada, uma torcida que empurra, uma torcida... Se o Flamengo abrir 1-0, o psicológico vem pro lado do Flamengo e a pressão vai pro lado do Peñarol e também para a torcida deles. Eles não estão esperando disputa por pênaltis aqui hoje. O Peñarol está esperando uma decisão no tempo normal. Então, se o Flamengo vai para pênaltis, para mim o Flamengo tem uma vantagem, que é a vantagem mental. É a vantagem psicológica. A informação que eu tenho é que o Flamengo treinou muito as penalidades máximas. Não que o objetivo seja só este, mas é um caminho. O Flamengo meteu 1-0 e tentar ali se fechar, né, se defender, o que eu acho que o Tite vai fazer. Esse é o nosso treinador, ele não vai fazer 1-0, ele vai largar o time todo pro ataque. Acho que vai ser mais ou menos por aí, tá? Mas o que eu estou dizendo é, o Flamengo metendo 1-0, o psicológico vem pro nosso lado. Vai ficar com... Imagina, você tá no Maracanã, você vence por 1-0 fora de casa, começa o jogo, o time adversário mete 1-0. O brioco vai pra mão. O brioco vai pra mão. A gente sabe disso, né? E a informação que eu tenho é que o Flamengo tem uma jogada ensaiada para surpreender o Peñarol. A jogada foi trabalhada a semana inteira. Eu só vou falar essa jogada após o jogo. Eu sei que, a comissão técnica do Peñarol deve estar nem aí pro meu canal. Né? Estão lá concentrados, lá, mas acabou o jogo, eu vou passar no pós-jogo para vocês. Então fiquem atentos ao pós-jogo. Perdendo ou ganhando, eu vou falar para vocês essa situação. Agora, do lado do Peñarol, uma das principais armas que ele tem, tá aqui, ó. Max Silveira é uma das principais armas de Diego Aguirre no Peñarol. O centroavante soma 6 gols e 1 assistência na Libertadores 2024. Ele só está atrás de Léo Fernandes em participações em gols, é o que eu falei, é o cara que carimba todas as bolas ali do Peñarol no meio de campo. O ex-Fluminense, né, jogou por um tempo aí no Fluminense, soma 3 gols e 5 assistências na competição, né? Jogou bem, inclusive no primeiro jogo no Maracanã, apesar de não ter participação na jogada do gol, né? Acho que não teve, né? Foi gol do Cabrera, aquela situação tenebrosa que aconteceu na defesa do Flamengo. Do outro lado, o Bruno Henrique busca o seu primeiro gol ou primeira assistência nessa edição. O Bruno Henrique não tem participações em gols nessa Libertadores da América, muito por conta que ele estava na reserva, não jogou muitas partidas. O Bruno Henrique ele sempre foi um jogador muito decisivo em Copas de Libertadores da América, contra o Internacional fora de casa, né? Ele deu assistência para o Gabigol, aquele Gabigol tá pedindo, né? Ele fez gol no Maracanã, né? Ele fez gol contra o Grêmio fora, deu passe, participou
de gol ali contra o Grêmio dentro de casa também. Então sempre foi tô falando da Libertadores 2019. 2022, mesmo com a lesão de cruzado que ele teve, não pôde jogar o restante da Libertadores, ele terminou como o artilheiro da competição, né? Eu acho que o maior assistente também da competição na Libertadores de 2022. Então é um jogador que gosta desse tipo de jogo. Ele gosta, ele cheira a Libertadores e cheira a decisão. Eu acho que pode desequilibrar para o lado do Flamengo. Espero que os uruguaios estejam bem, o Arrascaeta, o De La Cruz. Enfim, a gente vai comentar sobre a escalação aqui, mas agora a gente volta à questão dos tabus, que é o seguinte: o Flamengo precisa fazer o melhor jogo do ano contra o Peñarol e quebrar tabus pela classificação. Não acho que o melhor jogo do ano. Se o Flamengo faz um jogo no nível que fez contra o Palmeiras, por exemplo, que é uma equipe superior à do Peñarol, na minha opinião, né? O Flamengo venceu por 2-0 o Palmeiras dentro de casa, né, pela Copa do Brasil, amassando o Palmeiras, né? O Palmeiras se acovardou naquela situação contra o Flamengo. Então, se for um jogo naquele nível técnico, acredito que o Flamengo já possa fazer a diferença aqui, quem sabe, trazer a classificação para o Rio de Janeiro. O Flamengo não vence por 2 gols de diferença sem Pedro desde janeiro, né? E nós não vamos ter o Pedro, não tem jeito. O Flamengo jamais venceu o Peñarol em edições de Copa Libertadores. O Flamengo venceu na Copa Mercosul, né? O Flamengo nunca fez sequer um gol no Peñarol pela Libertadores. Tem noção de nem o Flamengo do Zico fez um gol no Peñarol. Um negócio assim realmente que não dá para entender. O Peñarol não perde em casa desde a Libertadores de 2017 na fase de grupos, que o Palmeiras venceu aqui por 2-0. Inclusive o Felipe Melo dando um soco na cara de uruguaio, né? Porque teve aquela célebre frase dele em entrevista coletiva, dizendo isso, dizendo aquilo. Logicamente, os torcedores do Peñarol aqui viram aquela situação, ficaram com muita raiva, os jogadores também. O Felipe Melo falou e cumpriu, né? E de fato deu esse soco na cara de uruguai. E espero que hoje não precise chegar tanto, que o Flamengo só consiga aquela vitória que o Palmeiras conseguiu, então até mesmo, né, por mais de um gol de diferença para conseguir sair classificado, beleza? Foi 3-2 esse jogo do Palmeiras, foi 26 de abril de 2017, né? O Peñarol disputou depois 17 partidas no campeão desse siglo, teve 15 vitórias e 2 empates. Foram 38 gols marcados e apenas 6 sofridos, então toma pouquíssimos gols aqui agora. O Flamengo estava 26, 27 jogos sem perder na Libertadores, em casa também, né? Eles foram lá e quebraram a nossa invencibilidade. Nada impede que o Flamengo aqui, no Estádio Campeão Deus, se quebre a invencibilidade deles. A invencibilidade do Flamengo era até superior, eles foram lá e quebraram. Por que não o Flamengo quebrar aqui, né? Então tem sempre um contraponto, né? E aí, pessoal, apesar desse histórico, apesar de todos esses tabus aí, o Flamengo foi o único time brasileiro a eliminar o Peñarol aqui. Que foi, tamo junto, justamente naquele empate pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, né? Fala para ele reservar o nosso lugar lá. Que foi justamente na Libertadores da América, da fase de grupos, que foi empate, e o Flamengo foi o campeão, né, daquela edição, né? Não foi um confronto mata-mata, mas foi, né? Era um confronto direto naquela altura do campeonato, e o Flamengo conseguiu sair vivo, conseguiu sair campeão ali. Foi um dos momentos tensos daquela Libertadores da América, né? O Flamengo para hoje tem 2 atletas pendurados, o De La Cruz e Eric Pulgar, justamente 2 meio-campistas, 2 jogadores de meio campo, 2 jogadores importantes ali que estão sempre na marcação, então tem que se antenar para isso também, né? O Botafogo já avançou, caso o Flamengo avance, Pulgar tome amarelo, apesar de ser reserva, ou o De La Cruz tome amarelo, eles não poderão jogar a partida de ida do confronto pela Copa Libertadores da América, beleza? O Diego Ribas, através das redes sociais, publicou aquela foto, né? Aquele passe maravilhoso que ele deu pro gol do Gabigol na Libertadores, que muita gente fala que é chutão. Ele publicou essa foto através das redes sociais e escreveu assim, até o fim, botou ali a localização, Lima, no Peru. Então você vê que até quem não é mais do Flamengo, né, lógico que ele torce pro Flamengo e tal, mas também está mobilizado. Chegam aqui notícias que a cidade toda do Rio de Janeiro, o Brasil todo,
tá mobilizado para assistir esse jogo hoje, não só para torcer pelo Flamengo, mas também para secar o Flamengo, os secadores de plantão, ainda mais torcedor do Fluminense, que tá aí com a amargura depois da desclassificação de ontem, vai vir com tudo para torcer hoje contra o Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, gente, é do jogo, é zoeira, o Flamengo tem que vir aqui e tem que fazer o papel dele, né? Todo mundo acredita, o clima é de leveza, jogadores do Flamengo estão mordidos por conta das comemorações exacerbadas que aconteceram no estádio do Maracanã, né? Eles comemorando muito ali a classificação com até caixa de som, aquela coisa toda, irritou boa parte da delegação, da comissão, dos jogadores do Flamengo. E a expectativa é de pelo menos o Flamengo faça um bom jogo aqui hoje. Não tem como eu prometer que o Flamengo vai passar, eu quero que o Flamengo passe. O Tite prometeu gol. O Tite prometeu gol. Agora, o Flamengo tem que, logicamente, ganhar esse raio desse jogo para pelo menos levar para pênalti. E aí, pessoal, escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz ali na volância, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Com expectativa, quem sabe, do Gabigol começar como titular, tá? E entrar aí, logicamente, durante a partida, beleza? Se eu sou o Tite, eu seria mais ousado. Em vez do Varela aqui, eu botaria o Wesley. O Flamengo tem que fazer gol, meu amigo. Pedrão, mas o jogo tem 90 minutos. Meu amigo, passa voando 90 minutos. Não é desespero. Para mim, o momento do Wesley é melhor que o do Varela. Pedrão, mas o Wesley tomou uma pancada lá contra o Grêmio. Não, mas ele tá apto a jogar. Foi feito apenas um controle de carga ali do Wesley por conta da pancada que ele tomou junto com o Carlinhos, mas eles estão aptos. Eu colocaria o Wesley até por conta da... Não que o Varela vá amenizar, nem isso, mas ele jogou no Peñarol, de repente pode sentir mais a pressão, entendeu? Eu acho que esse detalhe, ele faz diferença nesse jogo de hoje. Ele faz diferença. Eu acho que tinha que se atentar mais a isso. Mas vamos de Varela, de repente o Wesley entra aí durante o jogo, dependendo aí da situação, né, do time do Flamengo. Enfim, vamos lá, pessoal. O Flamengo está prestes a fechar o maior patrocinador master da sua história. 470 milhões de reais em 4 anos. O atual patrocinador paga 85 milhões por ano ao clube, mas tal valor vai subir para 105 milhões já nesse ano. Em 2025, a quantia será de 115 milhões. Em 2026 e 2027, o rubro-negro receberá 125 milhões por ano, totalizando um contrato de 470 milhões. O contrato será votado nesta quinta-feira ainda, né, no Conselho Deliberativo do Flamengo. Imagina, na hora do jogo. Vai votar isso aí na hora do jogo, rapaz? Já pensou? Espero que não, né? Pessoal, saiu uma informação aqui no jornal El País que pode ajudar o Flamengo. Tá aqui, ó. Titular do Peñarol entra em colisão com o presidente horas antes do duelo contra o Flamengo. Peça-chave dos 11 de Diego Aguirre, o zagueiro do Peñarol pode ir para o jogo contra o Flamengo baqueado após intrigas com o presidente do clube. De acordo com o jornal El País, o zagueiro titular Guzmán Rodrigues estaria insatisfeito com o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, após descumprimento de acordo em seu contrato, galera. Olha isso. A arbitragem entende... contratado no início de 24 junto ao Boston River, também do Uruguai, Guzmán reclama de uma cláusula no contrato em que, em caso de proposta superior a uma quantia específica de dinheiro, o Peñarol não poderia interferir no negócio, tratando apenas com o próprio jogador e o Boston. Porém, esse trato não teria sido cumprido nesta janela do meio do ano, então, crise no Peñarol, meu amigo. Falando em português, ninguém tá entendendo nada mesmo, ainda mais falando rápido. É crise no Peñarol, joga crise aí pra cima do Peñarol, que dê tudo certo Flamengo, tensão, ansiedade. Você acredita na classificação do Flamengo? Lota o comentário, eu acredito e espero que nós seremos felizes no pós-jogo. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.